Nome aí pra mim, por favor, Zé Elias. Daqui a pouco a gente volta pra falar de arbitragem, mas agora eu quero ouvir Abel Ferreira. Mas nós que estamos aqui, que vivemos e sentimos, sabemos que isto é uma maratona, não é? Eu olhar agora para a tabela classificativa, o que é que vale? Nada, porque ela não se vai fechar agora. Então, é jogo a jogo. Quando chegamos, nós temos essa intenção, claro que sim, a nossa intenção é lutar pelo título. Nós temos é que continuar a fazer o nosso caminho, ir amelhando pontos. E nós queremos a cada jogo ganhar. Mas também já empatamos e, portanto, queremos juntar pontos. Olha aí, ó, vocês estão aqui cochichando enquanto Abel Ferreira está falando coisas importantíssimas sobre esse Campeonato Brasileiro. Olhar a classificação agora não vale nada. Eu concordo com ele. A tua língua não cabe na boca. A gente não fala que a gente está falando do Abel. Que o mesmo ponto disputado na primeira rodada tem o mesmo valor do ponto da última rodada? A gente fala isso, todo mundo concorda? Os próprios senadores dizem isso. Tô provocando óbvio. É óbvio. Vale. Quem fascica? Claro que vale. Porque é como eu brinco, o Campeonato Brasileiro você é campeão a cada 38 rodadas, cada rodada, né? Você vai sendo campeão a cada rodada. Claro. É uma final de 38 rodadas. Esse é um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, então lógico que vale. Ainda um Palmeiras que paga o preço pelos 2 primeiros jogos, em que ele perde em casa para o Ceará e não vou nem dizer o do Goiás, mas o do Fluminense, que ele tinha o resultado na mão e tomou um gol bobo. Então o Palmeiras deixou aí nessa brincadeira, como o Sormani falou do Santos, de 4 pontos, o Palmeiras deixou nessa brincadeira 5 pontos, né? Porque ele perde 2 contra o Fluminense, mas os 3 que ele não soma contra o Ceará, poderia lhe dar uma condição até de vantagem mais folgada de tabela de campeonato. Ele está tentando acabar qualquer tipo de oba-oba, de chegamos, estamos ali. Mas o Abel é um cara muito pés no chão, e tem que ser pés no chão. É lógico que é importante você valorizar a tabela, o Palmeiras ainda não é o líder, o Corinthians está na liderança, somou o ponto dele ontem no clássico contra o São Paulo, mas tem de, obviamente, também valorizar que o time está crescendo de novo. O time está voltando a jogar um futebol. Passou aquele período de Libertadores, dos adversários mais fracos, que o Palmeiras meio que deu uma soltada, volta a começar a entrar num pouco mais de eixo e se mostra, como todo mundo já sabe, muito forte candidato a conquistar o Campeonato Brasileiro. Ô Pedro, a gente estava falando hoje de manhã na reunião, eu não vou fazer a pergunta que queriam que eu fizesse, porque eu acho que o Palmeiras nunca esteve fora dessa briga. Você não é tão boazinha mas assim. O pessoal, não, mas o pessoal estava assim, agora entrou na briga. O Palmeiras esteve fora da briga em algum momento? Assim como o Flamengo, quando ficou lá perto da zona de rebaixamento, não estava fora da briga. Lembra que a gente falou aqui? E o Flamengo então, continua com chance. Com a zona... os times têm competência. Daqui a pouco a gente vai falar todo campeonato é importante. A primeira rodada, a segunda, a quinta, a 38ª. Só que é um campeonato que, eu repito, ninguém vai disparar para mim por conta das circunstâncias da temporada, e você, com o futebol que é praticado no Brasil, você não colocar o Flamengo na parada, não dá, não tem como. A não ser que venda metade do time, sabe? Que aconteça uma hecatombe, uma tragédia, aí você tira, mas não é o caso. Então, assim como o Corinthians está lá, eu acho que vai se manter pelo elenco que tem hoje, com as oscilações que tem, mas acho que vai. O São Paulo, com as suas oscilações, também vai. O Palmeiras, o Flamengo, o Atlético. Acho que esses 5 vão estar ali, entendeu? É muito difícil você imaginar esses 5 da 7ª colocação para baixo. Quando o campeonato começar, a tabela começar a se ajeitar, né? Não foi aquela coisa deturpada de primeira, segunda rodada, e o time tal está em 16º, mas não é que ele está com uma campanha de rebaixado. Ele teve uma sequência de 3 jogos ruins e a gente está no início do campeonato, então ele está ali, mas ele vai brigar lá em cima. Então o Palmeiras vai brigar desde o início. O Palmeiras, quando perdeu na estreia, ele já estaria brigando, por isso era tão ruim perder na estreia em casa, porque os outros times talvez percam menos pontos em casa. Agora, é isso, o Palmeiras não foi brilhante contra o Juventude, mas o que a gente cochichava até... O Palmeiras voltou a vencer sem sofrer. 3-0. Foi brilhante e venceu fora de casa. Não, o que eu acho é o seguinte... Eu queria torcer pro time. O Juventude ainda não venceu em casa. Porque alguém pode falar, criou menos, deu chance, o Juventude criou, o Jorge não sei, entendeu? Mas o Palmeiras foi seguro. Agora, assim, pera um muito pouquinho. Seguro. Ele matou o primeiro tempo. Muito seguro. Não é verdade? O Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras no primeiro tempo faz um gol, cria, atrás Juventude, pá, e ataque e velocidade. No segundo tempo ele controla, ele não sofre nada, ainda era pega pra ter o gol sido no final. 2-0, né? A gente ia acertar o bolão, né? Exatamente. O Gabriel Menino. Esse Menino tinha ter feito aquele virou gol. feira. Espera pra fazer o gol no próximo jogo. Ô, Zé Elias, deixa eu contar um negócio aqui só pra você. Sim. Bota aí na sequência, por favor, a sequência desses times, porque eu acho que nas próximas rodadas o Corinthians vai se manter na liderança. E vai somar mais pontos que os adversários. Eu quero saber se você concorda diante disso aí, ó. Olha a sequência do Corinthians. É América Mineiro em casa, Atlético Goianiense fora e Cuiabá fora.
Santos pro Palmeiras fora de casa, sem o Danilo. Atlético Mineiro em casa e Botafogo tá crescendo, hein? Botafogo em casa. E o São Paulo pega o Ceará, o Avaí e o Coritiba. Zé, o que você tá balançando essa cabeça negativamente aqui do meu lado? Não, porque eu acho que vai tá tudo embolado, Dani. Tá tudo embolado. A tabela do Corinthians não é mais fácil? Não, mais fácil, mas o time do Corinthians não é o time que você vai ter a garantia e que ele vai jogar bem sempre. Ele tem as suas limitações, não é? Tá em primeiro colocado, sim, mas é porque em alguns jogos lá atrás ele conseguiu ter uma performance boa. Agora já não é mais novidade, a gente sabe como funciona. Os times adversários também vão começar a explorar os pontos fracos do Corinthians, mas dentro das tabelas ali, né, dos times, eu acho que não dá para cravar, vai ser bom, vai ser ruim. Mas não é a tabela mais fácil? Não dá para cravar resultado, mas pela tabela... Teoricamente. Quem poderia dizer que o Ceará, na primeira rodada, iria ganhar do Palmeiras com o time completo dentro de casa? Quem poderia dizer, por exemplo, o próprio Fortaleza foi jogar contra o Corinthians e no primeiro tempo só deu Fortaleza. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho. E olha o resultado, como é que está o Fortaleza na tabela. É difícil, o Campeonato Brasileiro é difícil, porque a gente pensa que não, vai ter facilidades. Eu acho que dificilmente você vai encontrar uma equipe que vai encontrar facilidades, porque não vai ter você vai jogar, por exemplo, Atlético Goianiense fora de casa, é difícil. O outro, acho que é América o Mineiro América Mineiro e Cuiabá. Mineiro. O Cuiabá fora de casa também é um time encardido, que vai O América Mineiro, dentro ou fora, ele tem vendido, sabe? E a tabela dos outros times são todos jogos equilibrados. Jogos que você não dá para você cravar 100%. Esse aqui vai ganhar, esse aqui vai... A gente pode fazer no bolão aqui, que não pode ficar em cima do muro, então vai falar empate. Posso pedir para colocar? Mas Pode, coloca de volta aí pra gente a tela, por favor. E só falar uma coisa... Desculpa, seu senhor, só falar uma coisa sobre o Abel. Eu ia falar, mas não deu tempo. O Abel, ele já entendeu como é que funciona o futebol brasileiro. Quando ele estava lá embaixo na tabela, ele não falou nada da tabela. Tá certo. Agora ele está em segundo, o que ele está fazendo? Ele está tirando a responsabilidade do Palmeiras. Sim. Está falando que a tabela não serve e tal, mas ele está em segundo, ele não está em último colocado, em penúltimo aqui. Então ele é muito inteligente no que ele está fazendo. Não, o Abel é bem fora da curva, né? O que você queria essa tabela aí, Mar? O que o Zé falou é perfeito. O nosso campeonato é muito complicado, é disputado num país com dimensões continentais, muitas cidades você não tem voo direto, você tem que fazer escala, etc e tal. Agora eu vou cutucar o Zé aqui. Eu preferi enfrentar o América do que o Santos. Eu preferi enfrentar o Atlético Goianiense do que o Atlético Mineiro. Eu preferia jogar com o Cuiabá do que o Botafogo. Eu concordo com o Sormani, mas é que isso não quer dizer que a Corinthians é fácil. Isso não significa que você vai ganhar. Mas aí nesse sentido que a gente fala que a tabela do Corinthians é mais fácil. Você tem razão. Mas eu vou colocar para o senhor uma outra situação. Como jogador de futebol, como ex-jogador de futebol. Se eu for enfrentar o Santos, eu vou enfrentar o Santos com um tipo de pensamento. Se eu for enfrentar o América vai jogar contra o Corinthians o jogo da vida. Então essa diferença muitas vezes acaba, a motivação acaba se equivalendo um pouquinho mais. E aí junta-se a qualidade do... Porque o Corinthians vai mesclar, o Corinthians não vai colocar o time completo nesses 3 jogos. Tem Libertadores, tem um monte de coisas. Mas é o seguinte... Você, sem o Danilo no Palmeiras. Vou pegar um exemplo aleatório aqui. Vamos pegar nos 3. Vamos pensar no Palmeiras. Só dá o Palmeiras aí, vai. As duas tabelas de Corinthians e São Paulo são mais suscetíveis a você ter bons desempenhos, certo? Eu gostei do Porém, vamos colocar que os três... eu acho que isso não vai acontecer, mas que os 3 somem 9 pontos nesses 3 jogos. Pode acontecer. Apesar da matemática favorecer o Corinthians estar a 1 ponto à frente do Corinthians, mas pela sequência que o Palmeiras tem, se ele sai dessa sequência com 7 ou 9 pontos conquistados... ninguém mais pega. Não vou dizer que ninguém mais pega, mas ele vai entrar com o peito desse tamanho no campeonato, forte, dizendo assim, vocês vão ter que me buscar porque o ritmo que eu... É mais ou menos jogar contra o Adriano nos tempos áureos da Inter. Corre atrás de mim que você vai bater e trombar em mim. Isso aí é bom pro VAR, hein? Vou guardar pro VAR, hein? Se o Palmeiras sair com 7 pontos desses 3 jogos,
Ele é o campeão brasileiro, Mas você afirma. Não, sabe quem tá falando isso? Mas ele vai sair, ele vai ter um arranque. Sabe quem tá falando isso? Eu vou explicar. Você vai pra onde quinta-feira agora? Começa o quê? Sexta-feira? Tá de férias. Aí é mole, aí não vai estar pra onde? aqui. Não, mas eu vou voltar num ritmo bom. Eu só tô dizendo o seguinte. Igual o Palmeiras, é o ritmo 7 bom dos 9? na sequência de jogos. Mas o que eu tô falando... Você vai viajar? Pretendo. Não avisa porque tem gente atrás de você. Exatamente. Mas eu digo isso. O embalo que você pega pela competitividade alta e principalmente pelo nível dos adversários que você deixa pelo caminho, que são equipes que vão brigar lá na frente contigo, hoje o Santos está na frente. Ou seja, você está brigando cabeça a cabeça com o Santos. O Botafogo tem a mesma pontuação no Palmeiras. O São Paulo, idem. Então você tem 3 diretos. Se você afasta momentaneamente Jogo de esses 6 caras, pontos, é isso? Sim, que a gente brinca, o jogo de 6 pontos, e você entra com uma força de arranque que é muito difícil depois de se manter esse embalo de alguém tomar. A verdade é que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Eu preciso fazer um intervalo. Fala. O Zé quer falar. Não, o Zé já tem informações de para onde que ele vai. Não, é sigilo, é segredo. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar de polêmica Paraíba, é isso? na rodada do Campeonato Paraíba? Brasileiro.